Olá, queridos. Aqui é a professora Isabela. Estamos iniciando nossas aulas, né? Então, o conteúdo que eu trouxe hoje pra gente é revisar frações, tá certo? Vou dar um iniciozinho, uma introdução bem básica, mas bem lúdica também, pra gente entender melhor as frações, tá certo? Então, veja aí o que está sendo dito, né, pela definição de frações. Fração é a representação de uma parte de algo inteiro, tá certo? Então, a fração ela é representada por essa simbologia aqui, ó, A sobre B, tá certo? Onde A é o numerador, que representa exatamente essa parte, tá bom? E o B é o denominador, que seria o inteiro, que seria o todo, ok? Então, é representado A sobre B, sendo o A chamado de numerador e B chamado de denominador, tá bom? Então, o A seria exatamente essa parte tomada de um todo, que seria o B. Então, vamos lá. Vocês podem observar que eu coloquei uma laranja inteira, porque eu vou, né, fazer a utilização de uma laranja para a gente entender melhor, ok? Então, nós temos aqui uma laranja, ok? Então, a pergunta é, uma laranja inteira representa o quê? Né? Escrevendo na forma fracionária, como é que fica? Uma laranja inteira. Vamos pensar. Bem, a laranja está inteira, né? Eu não peguei nenhuma parte dela. Então, se tá o todo aí, eu vou dizer que eu peguei ou seja, a laranja de um total de 1. Por quê, tia? Porque a laranja está inteira. Eu peguei a laranja inteira. Então, eu peguei a única parte dela, que é ela toda. Ok? Segundo exemplo, metade de uma laranja. Então, se eu pegar essa laranja que nós vimos, tá bom? E dividi-la ao meio, como é que fica? Pronto, nós temos aqui a laranja que foi dividida ao meio, ok? Então, como é que fica? Se eu pegar uma parte dela, tá? Peguei aqui metade da laranja. Uma parte dela representaria o quê? Na forma fracionária, como é que fica? Opa, pingou um pouquinho aqui. Então, como é que fica? Bem, a laranja ela foi dividida em duas partes. Ela não era mais uma parte. O total dela agora são duas partes. Vou repetir para quem não entendeu. A laranja antes, né? Antes, o total dela representava 1, tá bom? Porque ela tá inteira. Agora, se eu pego essa laranja, eu pego essa mesma laranja, divido ela ao meio. Como é o total dela? O total dela agora são 2. Eu preciso de 2 metades para formar uma laranja, ok? Então, o meu total agora, o meu denominador agora será 2. Ok? E se eu pegar uma parte dela? Pegar só metade dessa laranja, tá bom? Então, das duas partes, eu tomo uma, tá bom? Então, veja que aqui ficou 1, igual a de cima. Por quê? Porque o total era 1. Aí, eu peguei o total, ela toda. Então, eu coloco 1 sobre 1. Já aqui, o meu total representa 2 metades, para eu obter a laranja inteira, ok? Então, 2 metades, eu tomei uma metade dela, tá bom? Então, veja como tá sendo escrito aqui, ó. É a representação de uma parte. Qual é a parte? Uma. Parte de quê? Do todo. Quem é o todo? 2 metades. Tá bom? Agora vamos aqui. Metade da metade de uma laranja. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a metade e dividir na metade. Vamos ver como é que fica. Ok? Nós temos aqui a laranja, que foi dividida, tá bom? Em 4 partes. Para eu obter a laranja inteira, eu vou ter que fazer o quê? Juntar essas 4
partes, para obter novamente a laranja inteira, tá bom? Então, observe que o meu inteiro agora são 4 partes, tá bom? Então, como é que fica? Algo inteiro, qual é a parte inteira? Bem, para eu obter a laranja inteira, eu preciso unir as 4 partes, tá bom? E eu quero, essa fração aí, ela tá representando apenas uma parte dessa, ó, que seria a metade da metade, tá bom? Então, eu vou tomar uma parte das 4, né? Porque a laranja foi dividida em 4 partes. Das 4 partes, eu tô tomando uma parte. Então, fica 1/4, tá bom? Então, recapitulando, a laranja inteira representa 1/1, tá bom? 1/1. Metade da laranja representa 1/2. Dividi a laranja em 2 partes, tomei uma dessas partes. E a metade da laranja, tá bom? Representa 1/4. Das 4 partes, eu tomei uma, ok? E a operação, se eu quiser somar, né? Como é que fica? Bem, eu tenho aqui 1/2, que é metade da laranja, e 1/2, que também é metade da laranja. Se eu juntar 1/2 mais 1/2, dá a laranja inteira, concorda? Então, vai ficar o quê? Como é que soma a fração, para quem não lembra? Como os denominadores são iguais, você repete e soma os numeradores. 1 mais 1, 2. Nossa, tia, 2/2? Exatamente. Porque das 2 partes que foi dividida a laranja, para eu obter a laranja toda, eu preciso das 2 partes. Então, aqui eu tenho uma laranja inteira. 2/2 é o mesmo que 1/1. Ok? Basta simplificar por 2, ó, em cima e embaixo. Dividindo por 2 em cima e embaixo, você obtém 1/1. A mesma coisa aqui. Se eu juntar 1/4, que é metade da metade, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4, eu vou obter a laranja inteira. Concorda? Então, como é que fica? Juntando nessas frações, como os denominadores são iguais, você repete esse denominador e soma os numeradores. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. Então, novamente, das 4 partes, eu tomei as 4. Ou seja, agora eu tenho uma laranja, o quê? Inteira, tá bom? Juntando tudo. E se eu simplificar essa fração por 4, se eu dividir essa fração por 4, numerador e denominador, tá bom? Simplificar, eu vou obter 1/1, que é a laranja inteira. Belezinha? Bem, gente, vamos lá, vamos dar continuidade. Então, agora nós vamos ver a representação. Como é que se representa uma fração? Tá bom? Como é que é usada a representação de fração? Representação fracionária, né? Então, aqui nós temos representações chamadas geométricas, ok? Através de desenhos, ilustrações, tá bom? Então, é chamada de geométrica. Quando eu passo para a fração, essa representação eu chamo de representação fracionária, ok? Então, relembrando o quê? O número de cima é chamado de numerador, e esse numerador vai representar exatamente as partes consideradas, tá bom? E esse Bzinho aqui, que fica embaixo, é chamado de denominador, que representa exatamente o inteiro que foi dividido em partes, tá bom? Então, seriam as partes do todo, as partes de um inteiro. Ou seja, o inteiro, o total, tipo a laranja, que foi dividida, né, em partes menores, mas que juntando tudo dá o todo, ok? Então, essa parte de baixo aqui representa a divisão do todo. Beleza? E a parte de cima são as partes consideradas, as partes que me interessam, tá bom? Vamos ver exemplos aqui. Então, nós temos aqui uma pizza muito bem desenhada, tá bom? Use a sua imaginação, nós temos aqui uma pizza. E essa pizza, ela já foi, você pode ver aqui que já tá faltando 3 fatias, né? Então, já comeram aqui 3 fatias dela. Aí eu pergunto, qual é a fração que representa a quantidade que já foi comida? Certo? Que já comeram. E aí?
Então, observe o seguinte. Lembrando que aqui embaixo fica o total, tá bom? As partes do todo. Então, uma pizza toda representa um inteiro. Porém, esse inteiro, ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, ok? Então, o meu todo aqui representa 8 partes, ok? E quantas estão faltando aqui, né? Já comeram 3 fatias. Então, quais são as partes que eu considero, né? Que me interessam? São 3 partes, tá bom? Então, essa é a fração que representa a parte da pizza que já foi comida. Ok? E se eu perguntar assim, quanto da pizza ainda não foi comida, né? Então, você conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Então, 5 fatias ainda não foram comidas. Então, como é que eu represento isso na forma fracionária? Das 8 fatias da pizza, ainda sobram 5. E aqui, das 8 fatias da pizza, 3 já foram comidas, ok? E o que acontece se eu juntar a fração, tá bom? Que ainda tem da pizza com a fração que tá faltando? Vamos ver. 3 oitavos que tá faltando, mais 5 oitavos que ainda tem. Se eu juntar, como é que fica? Como é que soma a fração com fração de denominadores iguais? Repete o denominador, que é o total, e soma os numeradores. 3 mais 5, 8. Ou seja, eu vou obter a pizza inteira, a pizza toda. E se eu simplificar por 8 em cima e embaixo, eu obtenho 1 sobre 1. Quem lembra? Nós vimos que 1 sobre 1 é uma laranja inteira, que é o mesmo que uma pizza inteira, que é o mesmo que uma barra de chocolate inteira, que é o mesmo que uma jarra de suco como essa, toda, né, preenchida, né, toda com sua capacidade total. Ok? Então, vamos para cá agora. Nós temos aqui uma barra de chocolates. Ela é o inteiro, né? Ela representa um inteiro, porém ela foi dividida em partes. Quantas partes tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Outra forma de calcular, 2 vezes 5, 10, né? 2 fileiras de 5 dá 10. Então, as partes do todo, as partes do inteiro representam 10, tá bom? Então, 10 é o todo. Quantas partes também já foram comidas aqui, ó? Quantas? 1, 2, 3, 4. Então, da barra, 4 já se foram, da barra de chocolate. Ok? E aqui, gente, quantos tabletezinhos ainda tem do chocolate? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, opa, o telefone aqui tá girando. Então, 6 ainda tem, né? Não foram comidas ainda. Do total de 10. Então, das 10, 6 ainda tem. E 4 já não tem mais. E se eu juntar as duas novamente, né? As partes que estão faltando com as partes que ainda tem aqui. Se eu juntar, como é que fica? 10 sobre 10. Sabe aquilo que vocês falam sempre? 10 de 10, lembra? Que é tipo elogiando, né? Aí, 10 de 10 é o quê? Quer dizer que é total, é 100%, tá bom? É o todo. Então, observe aqui, ó, 10 de 10. Se eu simplificar, dividir por 10 em cima e embaixo, eu obtenho 1 sobre 1. Que nós já vimos que é o inteiro, tá bom? Que é o todo. Vamos para cá agora. Essas jarras aqui de suco, muito bem desenhadas, obrigada, não precisa nem elogiar, tá bom? Já tô escutando aqui o elogio de vocês. Então, gente, essa jarra aqui, ela tem 1 litro, tá bom? A capacidade dela é de 1 litro. O que acontece aqui? Observe que ela tem aqui 500 ml de suco, ok? Para quem não lembra, 1 litro é a mesma coisa que 1000
ml. Tá certo? 1000 ml. Então, nós temos aqui uma jarra cheia pela metade. Tá bom? Tem até aquela história do pessimista e do otimista, né? Quando olha uma jarra como essa, ele diz assim, ela está meio cheia, o otimista. E o pessimista fala como? Ah, ela está meio vazia, né? Então, aqui ela está meio cheia, tá? Ela está metade, 500 ml. Como é que eu represento isso numa fração? Bem, o todo é 1000. Se eu estou tomando metade, tá bom? Então, eu estou dividindo o todo em duas partes. Uma metade vazia e uma metade completa. Então, o que vai acontecer? O meu todo aqui vão ser duas partes. Duas partes de quanto? De 500 ml. Porém, apenas uma está cheia. Dessas duas partes, ó, aqui é uma parte, aqui é outra parte. Dessas duas partes, apenas uma está cheia. Então, a fração que representa a quantidade, né, que tem nessa jarra de suco é 1/2. Tá bom? Ela tá meio cheia. Vamos para o próximo exemplo. Então, nós temos aqui a mesma jarra, também de 1 litro, que nós já vimos que vale 1000 ml. Tá bom? E aqui, se você observar, não sei se dá para vocês enxergarem direitinho, tem 333 ml. Que dá aproximadamente, eu dividi 1000 litros em 3 partes. Tá bom? Então, aqui seria 333,3 ml, 333,3 ml, tá bom? Cada partezinha dessa, e essa última do mesmo jeito, 333,3 ml. Então, eu peguei a jarra de 1000 ml, de 1 litro, e dividi em 3 partes. Ou seja, essa parte que tem suco, ela representa o quê? Ela representa uma das 3, tá bom? Uma das 3. Vamos para cá agora. Próximo exemplo. Então, nós temos novamente a mesma jarra de 1 litro, que são 1000 ml. E aqui nós temos 250 ml. Se eu somar 250 mais 250 mais 250 mais 250, eu vou obter o quê? 1000 ml, que é 1 litro. Tá bom? Então, essa partezinha aqui representa uma das 4 partes em que 1000 ml foi dividido. Beleza, gente? E essa última aqui, qualquer dúvida, tá? Me pergunta depois no privado, lá no WhatsApp. Beleza? Então, aqui nós temos a mesma jarra, que, né, tem agora 750 ml. Então, o que é 750 ml? Se você observar, 750 ml é a mesma coisa aqui. 250 ml mais 250 ml mais 250 ml. Tá bom? Então, são 3, ou seja, são 3 partes, ok? Das 4, porque o total seria mais 250 ml, que dá 1000 ml, ok? Então, aqui 750 ml representa 3 partes, ok? Das 4, que é o todo, tá certo? Então, a parte que me interessa, a parte que é considerada, né? As partes que são consideradas sobre o total. O total seria o quê? 4, né? Porque são 4 partes de 250. Beleza, gente? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Vamos ver agora frações equivalentes. Então, gente, frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Frações que representam a mesma quantidade, tá bom? São frações, né, que representam a mesma quantidade, seriam frações múltiplas umas das outras, ok? Então, vamos ver aqui de novo aquele exemplo da laranja. Nós temos aqui uma laranja inteira dividida ao meio, tá bom? Então, se eu pegar uma dessas metades, que é essa metade aqui que está riscada, eu colocando na forma fracionária, então fica uma parte de 2, né? Eu peguei o todo e dividi em 2 partes. Então, fica aqui embaixo 2 partes e eu tô tomando uma dessas 2 partes, ok?
Agora eu pegando essa mesma laranja e dividida em 4 partes, tá bom? Então o meu total vai ser o quê? 4. Quantas partes eu risquei? 2. Então fica 2 sobre o total de 4. Então observe que 2 representa o total da laranja e 4 também pode representar o total da laranja. Tá certo? Só que observe que aqui são 2 partes maiores e aqui são 4 partes menores. Tá bom? Então, como é que fica aqui, ó? O que é isso aqui, gente? É uma parte das 4. Aqui também é uma parte das 4. Se eu somar uma parte das 4 mais uma parte das 4, são 2 partes das 4. Mas observe que as duas representações nos dão a metade da laranja. Se eu dividir em 2 partes maiores e tomar uma, e dividir em 4 partes menores e tomar 2, eu obtenho a mesma quantidade, metade da laranja. Então, isso é que são frações equivalentes. Frações que representam a mesma quantidade. Então, como é que eu obtenho essa fração a partir dessa? Ou eu divido essa daqui por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Ou então eu pego essa aqui e multiplico por 2. O que eu vou obter se eu multiplicar por 2? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, observe que uma é múltipla da outra. Frações equivalentes. Ok, gente? São frações que representam a mesma quantidade. Veja aqui que as duas querem dizer a mesma coisa, metade da laranja. Então, vamos ver exemplos agora. João comeu 1/2 de um bolo. Sua irmã comeu 1/6 do bolo. E sua mãe comeu 1/4 do mesmo bolo. Quem comeu mais? Bem, eu vou pedir que vocês pensem um pouco. Será que dá para saber, sem resolver nada, quem foi que comeu mais? Dá uma pausazinha no vídeo aí, gente, agora. E tenta pensar quem foi que comeu mais, de acordo com a situação. Tá bom? Então, vamos lá. Então, como é que fica? Eu vou pegar aqui 1/2, que foi a quantidade que o João comeu. 1/6, que foi a irmã dele. E 1/4, que foi a mãe dele. Ok? E eu quero que vocês pensem num número. Como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou saber quem foi que comeu mais dessas 3 frações? Vocês podem pensar intuitivamente que porque o 6 é maior, então essa fração é maior, portanto a irmã comeu mais. Vocês podem pensar assim, não podem? Mas estaria errado. Por quê? Porque se aqui tem 6 partes, quer dizer que o mesmo inteiro daqui, daqui e daqui foi dividido em mais partes. Então, as partes são menores. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, eu não consigo comparar frações de denominadores diferentes. Certo, gente? Não tem como comparar frações de denominadores diferentes. O que a gente tem que fazer? Então, a gente vai ter que igualar esses denominadores. Eu quero que vocês pensem num número que eu consiga transformar o 2 nesse número, o 6 nesse número e o 4 nesse número. Tá bom? Se vocês pensarem bem, o número que dá super certo é o 12. Tá bom? Como é que eu transformo o 2 no 12? Ah, tia, só multiplicar por 6. Não é isso, gente? Mas o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima, para manter a mesma fração. Se eu multiplicar só embaixo, eu vou obter uma nova fração, ok? Agora, se eu multiplico em cima e embaixo, eu obtenho uma fração o quê, gente? Equivalente, tá bom? Então, eu quero obter a mesma fração, só que com números diferentes, tá? É a mesma fração. Como é que eu transformo o 6 num 12? Ah, tia, é só multiplicar por 2. O que eu faço embaixo, tem que fazer em cima. Tia, como é que eu obtenho o 4? Né? O 12 a partir do 4. É só multiplicar por 3. Mas o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Belezinha? Vamos ver como é que fica agora? Então, vamos lá. A fração do João, como é que fica agora? 6 vezes 1, 6. E 6 vezes 2, 12. 6 sobre 12. Certo? Fração da irmã do João, vamos lá. 2 vezes 1,
2. 2 vezes 6, 12. E a última fração, que é a da mãe, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Então, observe que nós temos agora frações com denominadores o que, gente? Iguais. Agora sim eu consigo comparar, tá bom? Se os denominadores são iguais, eu olho para os numeradores. Quem foi que comeu mais do bolo? Quem foi? O João, tá bom? 6 é maior que 2 e 3. Então, quem comeu menos foi a irmã, tá bom? Em segundo lugar tá a mãe, mas quem comeu mais foi o João. Ele comeu 1/2 do bolo, que é a metade do bolo, né, gente? Tá bom? Belezinha? Alguma dúvida? Então, repetindo, você procura um número que você consiga transformar todos os denominadores nele, através da multiplicação. Depois você multiplica embaixo e em cima. Como é que eu obtenho o 12 a partir do 2? Só multiplicar por 6. Mas o que eu faço embaixo, eu faço em cima. Como é que eu obtenho o 12 a partir do 6? Multiplicando por 2. O que eu faço embaixo, faço em cima. Como é que eu obtenho o 12 a partir do 4? Multiplica por 3. O que faz embaixo, faz em cima. Depois de multiplicar, você vai obter todos os denominadores exatamente desse número. 12. Tá bom? No caso aqui, 12. Pode ser um outro número. E aí, depois que você obtém os denominadores, ó, todos iguais, é só olhar para os numeradores. Aquele que for o maior numerador é a maior fração. Belezinha? Exemplo número 3. Comi 2/3 de uma barra de chocolate e deixei o resto para meu irmão. Certo? Olha que boazinha que eu sou. Eu comi 2/3 e deixei o resto para meu irmão. Qual a fração do irmão? Bem, vamos pensar. Então, eu comi 2/3. Eu comi 2/3 da barra de chocolate. Ou seja, se aqui embaixo tem um 3, é porque a barra de chocolate, que era inteira, foi dividida em 3 partes. Tá bom? Ela foi dividida em 3 partes. Se das 3 partes eu comi 2 dela, tá bom? Dessas 3 partes eu comi 2, ó. Ok? Quanto foi que sobrou pro meu irmão? Bem, das 3 partes, 1. Ok? Então, qual foi a fração do meu irmão? 1/3. Tá bom? Você pode escrever assim ou assim, tá, gente? Tanto faz. Quem comeu mais? Visivelmente, né? Fui eu. Ok, gente? Vamos dar continuidade. Deixa eu virar a página aqui. Então, vamos lá. Exemplo número 4. Então, gente, dando continuidade aqui, exemplo 4. Uma caixa de bombons foi dividida entre 4 amigos da seguinte forma. A Ana ficou com 1/3 dessa caixa de chocolates. A Bia ficou com 1/8. O Caio com 5/24. E o Daniel, 2/6. Ok? Pessoal, atenção para a nomenclatura, para a leitura das frações, tá bom? 1/3, 1/8, 1/24, tá bom? A partir do 11... dito avos, tá bom? 11/, 12/, 13/, então aqui 24/. E o Daniel, 2/6, ok? Então, letra A. Quem ficou com menos bombons? Então, novamente, a gente vai fazer aquela dica lá que eu expliquei para vocês, ó. Bota as frações uma do lado da outra. Ana, Bia, Caio e Daniel. Aí, novamente, eu quero que vocês pensem num número, tá bom? Quero que vocês pensem num número em que eu consiga transformar usando a multiplicação, o 3, o 8, o 24 e o 6, tá bom? Todos eles eu quero transformar nesse número, tá bom? Eu quero que os denominadores que eram diferentes fiquem iguais a esse número, ok? Porque eu não consigo comparar frações de denominadores diferentes. Eu preciso ter o denominador igual em todas elas, para que eu consiga comparar, tá bom?
Então, eu vou dar um tempinho aí, eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem pensar, tá bom? No número que você consiga obter a partir do 3, do 8, do 24 e do 6, tá bom? Então, vou dar continuidade aqui, aí vocês pausem o vídeo e pensem, tá bom? Então, esse número, sabe quem é? Deixa eu colocar de outra cor, para ficar mais didático, ok? Se vocês observarem, pensarem bem, é o próprio 24, tá bom? Por quê, tia? Vamos lá. Como é que eu transformo o 3 no 24 usando a multiplicação por um outro inteiro, por um outro número? Então, se eu pegar o 3 e multiplicar por 8, 3 vezes 8 dá 24, tá bom? Mas o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer isso, em cima, já aprenderam? Aqui, ó, o 8. Como é que eu transformo o 8 num 24 usando também o artifício da multiplicação? Bem, se 3 vezes 8 é 24, então 8 vezes 3 é 24. O que eu faço embaixo, faço em cima. Como é que eu transformo o 24 no próprio 24? Quem é o elemento neutro da multiplicação? É o número 1. Porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, tá bom? O que eu faço embaixo, faço em cima. E para finalizar, como é que eu transformo o 6 no 24? Multiplicando por 4. O que eu faço embaixo, faço em cima. Belezinha? Agora vamos ver como é que fica todas essas frações. Vamos escrever aqui. Vamos lá. 8 vezes 1, 8. 3 vezes 8, 24. Todos eles vão ficar 24 embaixo. Essa é a fração da Ana. Vamos para a fração da Bia. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, todos vão ficar 24 aqui embaixo. Fração do Caio. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 24, o próprio 24. E para finalizar, fração do Daniel. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 6, 24. Agora que eu tenho todos os denominadores iguais, eu consigo comparar as frações, tá bom? Quem ficou com menos bombons? Bem, o menor, já que os denominadores são iguais, o numerador, tá bom? Vai nos dizer quem foi que ficou com mais bombons, quem foi que ficou com menos bombons, tá certo? Então, observe que o menor numerador aqui é o 3. Então, quem foi que ficou com menos bombons? Quem foi? Bia, tá bom? Bia. Letra B. Quem ficou com a mesma quantidade de bombons? Aliás, a mesma quantidade do colega. Então, se você observar, a fração da Ana ficou 8/24. E a fração do Daniel também ficou 8/24. Então, a Ana e o Daniel ficaram com a mesma quantidade. Ok? Sobraram bombons na caixa? Bem, como é que a gente vai saber se sobraram bombons? A gente vai somar todas essas frações e tá super fácil, porque os denominadores estão iguais, tá bom? Então, pega todas elas, 8/24, mais 3 sobre 24, mais 5 sobre 24, mais 8/24, tá bom? Só lembrando, para a gente saber que a caixa foi toda dividida, né, que não sobraram bombons, bem, a gente já sabe que a quantidade de cima tem que ficar igual à quantidade de baixo. Lembram disso? Lembra da laranja toda? 1 sobre 1. Lembra da pizza toda? 8 sobre 8. Lembra da barra de chocolate toda? Né? Que eram 10 sobre 10. Então, aqui tem que ficar 24 sobre 24, para a gente ter certeza que a caixa de bombons foi toda dividida, tá bom? Então, somando 24 embaixo, é só repetir o denominador. E o de cima, 8 mais 3, 11. 11 mais 5, dá quanto? 16. 16 mais 8, 24. Ok. Não sobraram bombons. Ok? Belezinha, gente?
Agora vamos para a atividade, tá bom? Coraçãozinho para vocês, carinha feliz e vamos lá. Tchau, tchau.